você entenda. Jesus Cristo, ele estava fazendo uma grande comissão depois que ele havia ressuscitado. Ele sentou com 11 homens e ele censurou a incredulidade, porque quando ele entrou no ambiente onde eles estavam na mesa discutindo acerca de Jesus ter morrido e ter sido sepultado. Eles ainda não haviam experimentado a sua ressurreição. Ele entra naquele ambiente e ele chama a atenção por causa da incredulidade. Todos se alegraram com a presença de Jesus. Ele volta a chamar a atenção por causa da incredulidade. Por quê? Porque incredulidade é o maior pecado que pode existir sobre a face da terra. Amém? Amém. Você entende isso? Duvidar de Jesus Cristo é o maior pecado. Não, pastor, o maior pecado é prostituição. Também leva para o inferno. Mas não é o maior pecado. O maior pecado é blasfemar da palavra de Deus. Ele falou, está falado, vai acontecer. Aleluia! Está escrito. Por isso que Jesus, quando ele discutiu com Satanás na sua provação após ter sido batizado, ele repetia dizendo, está escrito. Jesus não falava de si mesmo, ele falava daquilo que estava escrito. Ele estava testando nas escrituras. Está escrito. Então, se está escrito que em nome de Jesus você expulsa demônios, se você crer, uma vez que você creia, você tem poder para expulsar demônios. Só quem crê dá um aleluia. Agora eu preciso crer. Pastor, eu tô em dúvida, sabe? Eu peço as coisas para Deus, mas eu não sei, sabe? Será que essa é a vontade de Deus? Ou será que é só a minha vontade? Essa dúvida impede você de receber o teu milagre? Agora, o que é ir em nome de Jesus? Quando ele disse, aqueles que creem, ele fala assim, ele disse, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. O que significa isso? Significa impor as mãos sobre o enfermo e dizer, em nome de Jesus, seja curado? Não, ele não mandou, ele não disse, falando o meu nome. Ele disse, indo em meu nome. Ele disse, me representando. Ele não falou me apresentando. Ele não falou para você usar o nome dele em vão. Ele não falou para você impor as mãos com incredulidade e fazer com que o nome dele faça milagre, ainda que você mesmo não creia. Ele não disse isso. Isso é blasfema. Jesus nunca ensinou a fazer isso. Ele disse, vai em meu nome, me represente. Você é meu filho. Quando você entrar no ambiente, você não precisa nem falar. Os demônios já sabem quem você é. Eles já conhecem o teu pai. Porque eles atestam acerca das tuas orações, do teu jejum, da tua entrega. O quanto tempo Deus tem de você é o quanto você tem de Deus. Diga isso comigo. O quanto tempo eu dou para Deus é o tanto que Deus tem de mim. E isso é o tanto que eu tenho dele. Aleluia! Quantas horas tem o dia de trabalho? Vamos colocar 8 horas, tá? Para nós. Já passou de 8 faz tempo. Nós estamos em 10 horas, muitas vezes em 12 horas. Às vezes não temos nem final de semana. Mas quanto tempo temos de trabalho? Comunamente, 8 horas por dia. Quanto tempo damos dessas 8 horas para Deus? Em oração, meditação. Pastor, não é que eu tenho que sair ligeiro de manhã. Quem falou que você só deve orar de manhã em casa? Quem falou que você só deve louvar e cultuar o Senhor de manhã em casa? O que você faz durante o dia todo na sua mente infrutífera pode determinar o seu destino. O que você faz o dia todo na sua mente infrutífera determina o seu destino. Se você está ligado a Deus 24 horas por dia, orando em espírito, por isso que eu falo de oração em língua. Nós não podemos muitas vezes proferir palavras no lugar onde nós estamos, quando já aprendemos a orar. Nós não fizemos da nossa oração uma reclamação. Quem reclama, não clama. Aleluia! Deus não quer ouvir os teus problemas. Pastor, mas eu não devo falar tudo para Deus? Eis que o Senhor conhece as tuas necessidades antes mesmo que lhe peçais. Está escrito.
Se Ele já conhece do que tu necessita, por que tu vai levar a tua necessidade para Deus? Eu preciso entender que oração é o único meio que eu tenho para adorá-lo. Oração é adoração. Eu preciso adorá-lo. Eu preciso elevar o santo nome de Jesus. Amém? Amém. Oração, se você não sabe o que falar, fala. Mas se você sabe o que falar, comece a dizer para Ele: eu sei que Tu és poderoso, eu sei que Tu és grande, eu sei que Tu és o Rei dos Reis e Tu és Senhor dos Senhores. Aliás, eu vou te dizer uma coisa: Ele é Rei de Reis e é Senhor de Senhores. Então sai desse estado de coitado que você está, porque Ele te vê como Rei, como Rainha, como Senhor, como Senhora de tua vida. Aleluia! Ele não compactua com fraqueza. Ele te deu um espírito de ousadia, não um espírito de covardia. Determine o que você quer para a sua vida e represente Jesus com a tua santidade. Aleluia! Aleluia! É disso que trata. Não são palavras persuasivas de sabedoria humana, mas é o poder de Deus. Aleluia! Tudo aquilo que eu pedir me será concedido se eu sou filho de Deus. Aleluia! É uma promessa dele. Abra comigo em João, mas grave isso aí que está escrito. Abra comigo em João no capítulo 15. Aleluia! Deus está nesse lugar, querido. Olha só, João capítulo 15. 14, 21 primeiro. 14, 21. Escute isso. Como é importante que você entenda isso. Primeiro isso, depois os pedidos. João 14, 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos. Deixa eu te perguntar uma coisa, antes que você leia corriqueiramente. Você tem os mandamentos de Jesus? Eles estão contigo? Ai, pastor, fiz catequese, não me lembro mais dos 10 mandamentos. Quem falou isso? É que na catequese, na igreja católica, eu aprendi não matarás, não furtarás. A gente só aprende os pequenininhos, né? Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás a mulher do próximo, que não é mulher. Para começar, que a gente tem que ler esse do 20. Não cobiçarás nem a mulher, nem a jumenta, nem a vaca, nem o criado, nem a casa, nem o que ele tem, nem o que nada do próximo. Aí a gente vai guardando, a gente esquece aquele: honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias sobre a face da terra que teu Deus te dá. E o que a gente mais esquece: não farás imagem nenhuma para ti, nem do que há em cima do céu, nem do que há na terra ou debaixo das águas. Diante de nenhuma delas te prostrarás, e nenhuma delas darás louvor ou as adorarás, porque eu sou Deus ciumento, que visita o pecado dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, mas faço misericórdia até 1000 geração daqueles que me amam e que ouvem a minha palavra. Aleluia! Você tem os mandamentos? Estão contigo? Você guarda os mandamentos do Senhor? Você vive os mandamentos do Senhor? Eu lembro um dia que a gente estava numa grande igreja, ouvindo uma pregação maravilhosa, e o pastor perguntou, dizendo: quem tem Bíblia? Todo mundo levantou, loucura. Quem lê a Bíblia? Uma parte já não levantou. Ele gritou: quem vive a Bíblia? Só uma pessoa lá no fundo. Porque ler e conhecer te dá caminho para o inferno, se você não praticar. Escute uma coisa: quanto mais eu sei e menos eu pratico, mais perdido eu estou. Eu quero ouvir um amém. Amém. Só para você não ficar bravo comigo. Quanto mais eu leio, quanto mais eu conheço e quanto menos eu pratico, mais perdido eu estou. Porque eu serei cobrado. A quem muito é dado, muito será. Você não vai ser cobrado por aquilo que você não sabe.
por aquilo que não te foi pregado, mas você será intimamente cobrado por aquilo que você entendeu e não viveu. Eu vou voltar em breve. Deixa eu terminar isso aqui. Ele fala assim, ó, João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Guardar para quê? Para um dado momento viver. Para um dado momento falar. Para um dado momento pregar. E os guarda. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por o meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Querido, você quer a manifestação de Jesus na tua casa? Sim ou não? Você quer a manifestação de Jesus no teu emprego? Sim ou não? Você quer a manifestação de Jesus na tua saúde? Sim ou não? Aleluia! Você precisa ter os mandamentos de Jesus. Amarás a Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Você precisa ter os mandamentos de Jesus. Orai pelos vossos inimigos, pelos que vos perseguem, vos caluniam, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. É difícil, mas é possível. Aleluia! Irmãos, se nós não conseguimos orar pelos nossos inimigos, quem está com problema somos nós. Porque ele nem sabe que tem que orar por nós. O problema somos nós, que temos um mandamento, é uma ordem, é uma ordenança de Jesus. Ore pelos teus inimigos. Ele mandou isso, ele não disse, olha, se você... Ele disse, tu quando orares. Por quê? Porque ele espera que você ore. Ele não falou, se por acaso orares. Ele disse, não, tu quando orares. Entra no teu quarto, fecha a porta, ora teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto. Por quê? Porque vê, porque não escuta, porque ele vai entrar no teu coração, ele vai saber se o que está saindo da tua boca procede do teu coração, se é verdade ou não. Pastor, eu não consigo orar pelo meu inimigo. Fala isso para Deus. Diga para ele, Senhor, me cura. Cada vez que eu entro nesse quarto, eu lembro de uma pessoa que me ofendeu e não consigo orar por ela. Eu preciso ser curado, o problema está comigo. A pessoa que precisa de oração aqui sou eu. Essa pessoa pela qual eu estou tentando orar, nem sabe que eu estou aqui nesse martírio, nesse sofrimento, para tentar curar o meu coração. Talvez ela esteja lá me odiando, mas como ela não te conhece, nem culpa ela vai levar para me odiar. Porque ela não será cobrada por aquilo que não sabe. Mas eu te conheço. Eu sei que tu és Deus zeloso. E eu não quero passar pela tua peneira. Você está aqui, amém? Amém? Você entende isso? Aleluia. Querido, escuta só. Olha que lindo isso aqui, ó. Abre em João 15, 16. Talvez você diga assim, quer saber? Eu estava tão bem. Eu não era crente, não ia na igreja de crente. Não ouvia a palavra, eu estava bem demais. Eu estava livre. Olha aqui, ó. João 15. Vamos primeiro para o versículo 22. Aí você pensa assim, né? Puxa vida, né? Estava tão bem, estava vivendo a minha vida, né? De repente fui inventar de fazer uma visita desse homem doido. E aí ele botou umas coisas na minha cabeça. Eu comecei a praticar, comecei a ler, comecei a estudar, fui me aprofundando. Agora estou com um problemão gigante, porque agora se eu não praticar o que eu sei, eu vou para o inferno. E aí Jesus vem e fala assim, ó. João 15, 22. Se eu não viesse e não lhes houvesse falado, pecado nenhum teriam. Mas agora, vocês não têm desculpa do seu pecado. Aleluia. Aleluia. Tem um aleluia aí, glória a Deus. Tem mais algum aí? Aleluia. Se eu não viesse e não tivesse falado, pecado nenhum teriam. Mas agora, vocês não têm desculpa do seu pecado. Porque vocês conhecem o que é o mandamento. Aleluia. E tem uma coisa que é pior ainda. Olha em João 15, 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto.
e o vosso fruto permaneça, para que então tudo aquilo que pedis ao Pai em meu nome te seja concedido. Aleluia! Só quem quer tudo aí levanta a mão. Só quem quer tudo aí levanta a mão. Aleluia! Tudo é tudo, querido. Ele está disposto a dar tudo para você. Pastor, eu preciso de cura. Ele está disposto a te dar. Pastor, eu preciso de relacionamento restaurado. Ele está disposto a te dar. Pastor, eu preciso de perdão. Ele está disposto a te dar. Pastor, eu preciso de livramento financeiro. Ele está disposto a te dar. Mas Ele pede algo a você. Ele diz que você entenda que você foi escolhido, que não foi você que escolheu Ele. Que você entenda que você precisa, que você tem de ter fruto, você tem, a Bíblia diz, produzir frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer, sou filho de Abraão, porque eu te digo que até de pedras que estão sobre a rua, Deus pode suscitar verdadeiros filhos. Aleluia. Ele não precisa de declarações, Ele precisa de atitude. Amém. Aleluia. Deus não precisa de declarações, Ele precisa de atitude, querido. Nós não viemos aqui para apresentar Jesus, nós viemos aqui para representar Jesus. Aleluia! Represente Jesus. Como é que eu chego em algum lugar em nome do meu pai? Meu pai me manda buscar uma chave de fenda na casa do vizinho. Quando eu apareço, o vizinho olha e diz: o filho do Rogério está aí. Fala, menino, queria uma chave de fenda. O pai pediu para buscar. Pega lá para ele. Olha aqui, devolve. Não, pai, devolve. Você não precisou dizer nem o seu nome. Você não precisa nem dizer, eu sou o Nilton, filho do Rogério. Ele já sabe quem você é, porque você não veio dizer, olha, em nome do meu pai Rogério, eu quero uma chave de fenda. Não foi isso que Ele mandou você fazer. Ele disse, quando você me representar, todos saberão que tu és meu filho, inclusive o inferno. E quando tu chegar perto de um enfermo, ou de alguém que esteja possuído, ele vai saber que tu é meu filho. E imediatamente aquele espírito tem que sair. Aleluia! Aleluia! Você está entendendo o que é em nome de Jesus? Nós precisamos representá-lo com a nossa vida. Santo Agostinho era um santo da Igreja Católica, mas ele dizia algo tremendo. Ele dizia, pregue sempre, e se for preciso, use palavras. Ele mandava você pregar com a sua vida. Ele mandava você pregar com as suas atitudes. Você colocar diante das pessoas a sua vida ao ponto que as pessoas olhem para você e digam, meu Deus, eu quero saber o que tu tem de diferente. O que tu tem de diferente? Sabe, uma pessoa que quando você chega, todo mundo quer ficar perto de você. Qual é o nosso problema que a gente não atrai pessoas? Por causa da nossa murmuração. A nossa oração murmuratória. Como é que você ora? Tenta lembrar agora. Qual foi a tua oração hoje? Tenta lembrar da tua oração. Vê se você consegue lembrar. Ninguém fala não. Ninguém fala, pelo amor de Deus. Mas tenta lembrar da tua oração hoje. Como é que foi? Pastor, eu nem orei hoje. Uau! Piorou. Mas olha, eu acho que não. Se você que nem orou hoje, pelo menos não reclamou. Já é alguma coisa, já fez um bem. Mas você que orou como? Senhor, olha a minha vida. Senhor, olha os meus filhos. Senhor, olha o meu carro. Senhor, eu quero fechar aquele negócio. Senhor. Eu fico imaginando um Deus parado, olhando uma pessoa falando tudo isso e dizendo, será que tu vai me adorar? Será que em algum momento tu vai levantar e dizer, chega, eu te adoro, tu és o Rei, tu és o Senhor, tu és o Todo-Poderoso, não tem ninguém maior que tu, e essa situaçãozinha está diante de ti, mas eu quero a tua presença, Senhor, ainda que tu não me tire dessa situação, ainda que a enfermidade não passe, não importa, a tua presença me basta, Senhor, aleluia, você entende, amém? Preciso pegar isso. Por quê? Porque quando eu buscar o reino e a sua justiça, aquilo que é justo, o que é justo? Já é justo que adoremos aquele que nos criou, aquele que nos colocou na terra.
Quando eu buscar o seu reino e a sua justiça, as demais coisas me serão acrescentadas. Querido, você não vai receber nada porque você precisa, ou porque, não porque, perdão, porque você merece, mas tudo porque você precisa. Se Ele sabe do que você necessita antes mesmo de pedir, Ele não vai te dar porque você merece, Ele vai te dar porque você necessita. Está escrito. Aleluia. Eu preciso entregar a minha vida para o Senhor. Como? Eu já fiz isso, pastor. Não, você só falou. Eu te recebo como meu único Senhor Salvador, escreve meu nome no livro da vida. Não que não tenha valor, mas a partir daí eu tenho que mudar de vida. Eu preciso mudar de vida. Ele me escolheu. Querido, Ele não me chamou, Ele me escolheu. Ele não te chamou, Ele te escolheu. Você precisa dar uma resposta. Dê uma resposta para o céu, aleluia. Dê uma resposta para o céu. Olha só, abra aí em João 14:14. Reconheça quem você... Ainda tem crente fazendo divisão, irmão. Deus, aí o Filho Jesus, depois o Espírito Santo. Minha vontade é dividir alguém aqui. Porque todos nós que estamos aqui, nós temos carne, alma, que é a fonte dos sentimentos, e espírito, que é o fôlego de vida. Nós somos 3 em 1. Quem é antigo aí sabe quem é 3 em 1? Toca fita, toca disco e rádio. 3 em 1, nós somos 3 em 1. Deus é trino. Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Por que Ele se divide? Por que Ele se divide? Quando Ele se divide? Para cumprir o seu propósito sobre a nossa vida. Ele se propôs. Quando você... Escuta uma coisa que desceu aqui, ó. Quando você perde a sua vida, quando você morre, você se divide. O corpo do pó veio ao pó, voltará. O espírito que veio de Deus a Deus retornará. Está na Bíblia. E a alma, não deveis temer o homem que pode matar o corpo. Antes eu vos digo a quem deveis temer. Temei aquele que tem poder para matar o corpo e lançar a vossa alma no inferno. Então a alma está fadada ao céu ou ao inferno. Por que o rico que vai para o inferno, ele sente as dores, ele sente o calor do fogo, ele sente que o verme não morre? Ele murmura, ele pede: Pai Abraão, molhe a minha língua com a ponta do dedo, peça a Lázaro que faça isso. Pai Abraão, manda Lázaro na minha casa, porque eu tenho 5 irmãos, para que não venham parar nesse lugar de tormento. Por que ele está assim? Porque não está nem o seu espírito lá, nem o seu corpo, mas a sua alma. E a alma é a fonte dos sentimentos, ela não morre. Você entende isso, amém? Por que que Isaías diz que assim como acontece com os homens, acontece também com os animais? Para onde vai um, vai outro também, porque animal tem alma. Nós veremos os animais aonde nós estivermos, aleluia! Eles irão para o mesmo lugar. Nós conviveremos. Por que ele diz que lá você conversará com o leão? Você consegue entender? Você chegar num lugar que você pode sentar com o teu cachorro e bater um papo com ele? Cuida não. Vai ver se ele não está te esperando lá. Você diz: oi, Totó. Que Totó? Tu me judiava. Que Totó? Querido, quando Deus quer cumprir o propósito dele sobre nós, ele morre. E quando ele morre, ele se divide. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Um paira aqui nesse lugar, que é o Espírito Santo. Ele está aqui. É promessa do Senhor: se eu não for, ele não virá sobre vós, mas eu, indo ao Pai, o enviarei. O Consolador, que o mundo não pode conhecer, mas vós o conhecereis, porque ele está dentro de vós, aleluia! O Espírito Santo está aqui. Diga isso para a pessoa que está do seu lado: o Espírito Santo está aqui, aleluia! E Deus?
Deus está sentado no trono. E Jesus, à direita do Pai. Que há de vir a julgar os vivos e os mortos, a buscar a sua igreja, a sua noiva. O que é a sua igreja? É um pavilhão? Não, somos nós. Nós somos a igreja viva do Senhor, aleluia. Como, pastor? Eu, que até falo palavrão, sou a tua igreja? Como? Não tem como. Santificai-vos. Lavai as vossas vestes no primeiro e no segundo dia, porque ao terceiro dia descerei e falarei convosco. Jesus um dia diz assim, de toda palavra frívola que sair da tua boca, darás conta no dia do juízo. O que é frívolo? É toda palavra que você lançou na emoção e que não faz nenhum sentido. Palavras no momento do ódio, da raiva, da emoção. Você sabe como é que a gente cura os meninos no centro de recuperação? Sabe qual é a primeira coisa que a gente arranca deles? A gente diz assim, levanta a mão quem ouviu essa frase. Tu nunca vai dar nada na vida, tu nem é parecido comigo, eu acho que tu nem é meu filho. Os meninos levantam a mão tudinho, assim, parece que você é profeta naquela hora. Você revela. Você levanta a mão e já começa a chorar. Meu pai. Teu pai falou isso para ti, né? Então vem aqui na frente e vamos orar. Bota a mão naqueles meninos, eles começam a cair. Irmão, se você conhecesse o mundo espiritual, eu queria ter mais tempo para te apresentar isso. Eu fui expulsar, eu fui abençoar um menino. Nós colocamos 6 meninos vieram à frente no centro de recuperação para aceitar Jesus. E quando eu coloquei a mão num deles, ele caiu de joelho com as 2 mãos atrás da cabeça. E ele não conseguia tirar as 2 mãos de trás da cabeça, de joelhos. Você conhece que posição é essa? Essa é a posição quando ele foi preso pela primeira vez. Ele caiu de joelhos e ele manifestou um demônio com as 2 mãos atrás da cabeça. E quando eu chegava perto dele, ele dizia, não. E eu dizia, tira a mão de trás da cabeça. Ele disse, não. Eu disse, tira agora. Coloquei a mão na barriga dele, meti os dedos na barriga dele, ele soltou as 2 mãos e caiu para trás. O demônio foi embora. Em que momento ele estava preso? No momento que o diabo levou ele a cometer algum tipo de erro, e a polícia bateu, mandou ele ficar de joelhos, botar as 2 mãos atrás da cabeça, e ele sabia que daquele momento em diante, a vida dele nunca mais seria a mesma. Aleluia! Até chegar Jesus. Até chegar o Espírito Santo. Naquele momento, tudo mudou. Aquele menino queria meu telefone, a minha blusa, meu sapato, meu relógio, queria qualquer coisa minha, só para ficar perto de mim. Eu falei, não, querido, você vai ficar perto de Jesus, você nunca mais vai ouvir falar de mim, nem onde eu estou. Eu não vim aqui para você se apegar a mim, você tem que se apegar a Cristo. É Ele que vai mudar a tua vida. Ele, renuncie a tudo aquilo que você acha que você tem o poder de convencer Jesus. Não, eu sou assim mesmo. Senhor, tu sabe, eu sou teimoso, mas é lá de casa, eu sou parecido com meu pai. Você não é parecido com ninguém. Você é parecido com aquele que te criou. Aleluia. Você é parecido com Jesus Cristo. Amém? É tão forte. Abre aí em Salmo 115. Meu Deus, deixa eu me adiantar um pouco. Me dá mais um minuto, eu sei que eu tenho que fazer a ceia. Salmo 115. Culto é curto, irmão. Culto tem que ter 5 horas. Aleluia! Vou pedir mais um minuto, se alguém me der. Jesus. Salmo 115. Se as pessoas conhecessem isso. Irmão, tem crente que para agradar a avó, a tia, para agradar o pai, a mãe, ainda tem uma estatuazinha dentro do quarto. Ainda, sabe, tem crentes que ainda visita, volta e meia vai dar uma visitadinha na igreja católica, só para. Que mal tem, né? Afinal de contas eu conheço Deus. Escuta isso aqui. Escuta isso aqui. Começa dizendo assim, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus,
e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos e não ouvem. Tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam. Som nenhum lhe sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e tantos quantos neles confiam. O que Deus está dizendo aqui? Se você confia, escute isso. Talvez nós temos uma só pessoa aqui dentro que talvez tenha isso. Talvez nós temos 2, talvez temos 10, talvez na casa tenha. Escute isso. Pastor, por que eu leio a Bíblia e não entendo? A quem você dá adoração? Porque se nós entendermos que a quem nós prestamos culto, esse tem domínio sobre nós. A quem você presta culto, esse tem domínio sobre você. Então, se você tem medo, você tem falta de confiança em Deus. Eu quero entrar no teu coração, eu quero que você entenda isso. Aquele que conhece Cristo lança fora todo medo. Se você tem medo, não importa qual seja o medo. Tenho medo de morrer, tenho medo de perder meu marido, tenho medo de perder minha esposa. Tenho medo. Estou vivendo sempre com medo. Vou para a igreja por causa do medo. Querido, se nós tirássemos as pessoas que estão na igreja porque têm medo do diabo e ficássemos somente com as pessoas que amam a Deus, ficaria muito pouca gente na igreja. Aleluia. Você está ouvindo isso, amém? Muitos vieram para a igreja porque tem medo do que o diabo pode fazer. Não, você tem que vir para a igreja porque você ama Jesus Cristo, aleluia. Porque você quer a presença do Espírito Santo, aleluia. Dependendo do que eu adoro, eu me torno parecido com aquilo que eu adoro. Se eu adoro algo que não vê, que não anda, que não apalpa, que não ouve, que não cheira, assim será a minha vida, sem sentido. Pastor, eu moro com a minha mãe está cheia dessas porcarias dentro de casa, o que eu faço? Você não tem poder de oração? Em meu nome expelirão demônios. Eu não pedi para você entrar em casa e quebrar uma estátua, eu pedi para você orar. Represente Jesus, entre naquele lugar e comece a declarar que esse lugar será limpo de todo tipo de entidade, cairá por terra, não terá uma imagem, não terá um crucifixo, não terá uma estátua, não terá nada nesse lugar, só a presença de Jesus Cristo de Nazaré, aleluia! Mas declare isso com a tua vida. Tire essas coisas, tire esses amuletos. Tire tudo. Ai, que eu ganhei da minha tia. Ame sua tia sem um amuleto. Titia trouxe, mas não sabe o que faz. Titia está perdida. Ame sem amuletos. Aleluia! Eu quero fechar esse culto com Isaías capítulo 1, versículo 18. Louvado seja o teu nome, Senhor. Pai, nós ceiamos errado. Nós fizemos a tua ceia como se fosse, Senhor, um ritual. E não compreendemos que esse feito é só em memória de Ti. Nós não entendemos o que nós estamos fazendo. Nós não entendemos, Senhor, porque se nós entendêssemos o que nós estamos fazendo no mundo espiritual, nós romperíamos com dores, com enfermidades, com loucura, com epilepsia, com esquizofrenia, com diabetes. Nós romperíamos com todo tipo de enfermidade. Nós destruiríamos isso com uma palavra. Com uma palavra. Querido, um dia Jesus curou um homem da mão ressequida. Aquele homem não pediu. Jesus entra na sinagoga no sábado e vê que tem um homem com a mão ressequida. E ele pergunta para os fariseus: é lícito curar no sábado?
E eles olhando, dizem que não. E ele diz: então, se no sábado a tua vaca, a tua jumenta, teu boi caíram na vala, deixará lá? Não, você irá tirá-lo. Olhando para aquele homem, disse: estás curado da tua enfermidade. E imediatamente a sua mão ficou sã. Aquele homem não pediu para ser curado. Jesus entra num templo e vê uma mulher encurvada num dia de sábado. Uma enfermidade, ela é corcunda. Ela não pediu para ser curada. Jesus olhando para ela diz: mulher, estás livre da tua enfermidade. Imediatamente ela se endireitou e saiu adorando o Senhor. Glória a Deus. Eu quero te dar uma notícia essa noite. Você vai para a mesa rapidamente, sem talvez entender alguma coisa. Talvez você nem peça para ser curado, para ser liberto. Mas Ele está aqui. Ele tem todo o interesse de te curar e de te libertar. Ele está aqui nesse lugar. Talvez você diga: eu preciso que esse homem toque em mim. Não, você precisa de um toque de Jesus. Ele está aqui. Fecha teus olhos, levanta um pouco a tua mão, somente um pouco a tua mão. Agradece a Deus, diz: obrigado, Senhor, por essa cura. Obrigado, Senhor. Tu mudou a minha vida agora à noite, Senhor. Diga para Ele: tu mudou a minha vida agora à noite, nesse lugar. Eu não sabia que tu estavas aqui. Diga isso para Ele: Senhor, eu achava que tu estavas, mas não sabia que era dessa maneira. Obrigado por me tocar. Diga para Ele. Eu queria ouvir em voz alta a igreja: obrigado por me tocar. Obrigado, Jesus, por me tocar. Obrigado, Jesus, por me curar. Eu te agradeço de todo o meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O Espírito Santo de Deus continua curando. O Espírito Santo de Deus continua libertando. O Espírito Santo de Deus continua fazendo a obra. Não importa se você crê ou não. Ele não é movido pela tua crença. Ele é movido pelo seu poder. Aleluia. Eu quero terminar com uma frase que diz assim. Isaías 1,18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. E ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Agora escute isso. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusares e fordes rebeldes, sereis devorados pela espada, porque a boca do Senhor disse. Aleluia! Se quiser e me ouvir, você tem que querer primeiro, depois ouvir. Por que as pessoas vêm para a igreja sem conhecimento? Porque elas querem. Quando elas chegam aqui, elas ouvem. Primeiro você tem que querer, depois você vai ouvir. Agora, se você quis, ouviu, mas se tornou rebelde e não aceitou a palavra, querido, é tão profundo. Eu tenho tanta vontade de saltar numa pessoa que tem surdez ou que é muda. A Bíblia diz que Jesus encontrou um menino, um moço, um jovem que tinha um espírito surdo, mudo. Orando, o expulsou. E imediatamente passou a ouvir e falava desembaraçadamente. Aleluia! Peraí, era um espírito surdo, mudo. Enquanto ele estava na pessoa, a pessoa era surda e muda. Quando Jesus tira o espírito, o jovem volta a falar, volta a ouvir. O que eu aprendo aqui? Epilepsia não é caso de neurologista. Epilepsia é caso de oração. O que eu aprendo aqui? Esquizofrenia não é caso de médico. Esquizofrenia é caso de oração. O que eu aprendo aqui? Pressão alta não é caso de médico, de remédio. É caso de oração. O que eu aprendo aqui? Diabetes não é caso de médico. Plaqueta se reconstrói. Glóbulo se reconstrói. Deus te fez perfeito. O que entrou na tua vida não pertence ao Senhor. Expulse esse demônio
está. Deus não planejou, você vai nascer e vai ter diabetes, você vai nascer e vai ter um câncer, você vai nascer e vai... Não, Deus não planejou isso. Como é que isso aconteceu, pastor? É para que se manifeste a glória de Deus, aleluia, para que pela oração nós sejamos curados essa noite. As pessoas ouvem tudo isso, muitas vezes vêm as pessoas saindo dizendo: ai, se Deus me curasse. Como assim? Ao beber esse cálice, ao comer deste pão, diga isso comigo, ao beber desse cálice, ao comer deste pão. Eu vi gente que não falou, eu quero de novo. Ao beber deste cálice, ao comer deste pão, eu serei curado. Hoje à noite é a noite da minha cura. Hoje à noite sai a minha enfermidade. Hoje à noite sai o espírito de enfermidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Aleluia. Estes sinais seguirão aqueles que crerem. Estes sinais, o que eu acabei de dizer, seguirá você na medida que você crê. Não importa o que o médico disse, não importa qual foi o resultado do exame, não interessa isso para Jesus. Eu sou testemunha viva. Eu tinha pressão alta desde o dia que a minha mãe morreu, há 28 anos atrás. Eu fui levado pelo choque da sua morte. Eu tive pressão alta, eu convivi com isso anos, até um dia que eu levantei na frente do espelho do banheiro, eu coloquei a mão sobre a minha cabeça e eu determinei a minha pressão 12/8, e até hoje ela está oscilando entre 12/8, 12/9, 13/8, 12/8, e eu nunca mais tomei remédio. Aleluia! Eu preciso que você entenda, isso são demônios. Isso tem que sair da sua vida. Se impusermos as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados, aleluia. Se você vai impor a mão sobre alguém e alguém vai ficar curado, por que você não impõe a mão sobre a sua própria cabeça e cura a si mesmo, aleluia, no poderoso nome de Jesus, amém? Busque isso com toda a força. Lute, brigue, discuta com o céu, até que isso seja uma realidade dentro de você. Está com você. O poder de Deus está sobre toda a terra, e os seus olhos contemplam os bons e os maus, para dar a cada um segundo as suas obras. Deus está aqui. Deus está aqui. Aleluia. Tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Quero ouvir a igreja. Deus está aqui, aleluia, certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Aqui está, sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Deus está aqui. Aleluia. Tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta,
claro e podes me ouvir. Coloca a mão sobre a tua cabeça, não encosta. Desenvolva o poder de cura essa noite. Coloca a mão sobre a tua cabeça, pairando sobre a tua cabeça, e fecha teus olhos. Simplesmente visualiza o que você quer que Jesus faça. Simplesmente visualiza. Pastor, não é uma enfermidade, é na minha área conjugal. Visualiza. Pastor, não é na minha área financeira. Visualiza. Mas não peça nada para Ele. Agradeça. Diga, Senhor, pelo poder que Tu me deu. Diga comigo, Senhor, pelo poder que Tu me deu. Pelo poder que Tu deu a quem crê. E eu creio. Eu quero a minha cura agora. Eu quero a minha restauração. Eu quero a minha reconciliação. Eu quero, Senhor, liberdade. Liberdade. Então todo demônio, todo espírito, todo demônio, eu ordeno, que saia agora, que saia agora, que saia agora, em nome de Jesus, pelo poderoso nome de Jesus Cristo, eu ordeno, que saia agora, que saia agora, sai agora, sai agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Diga comigo, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. E amém. Aplauda o Senhor. Silêncio, Cláudio, por favor. Nós vamos servir a ceia do Senhor. Gostaríamos que o grupo de louvor nos ajudasse. Aleluia.